Ninguém aqui vai derramar uma gota de sangue. E essa conversa de falar assim, eu paguei o preço pela salvação do meu marido. Isso é anticristo. Talvez seu marido não está bem salvo ainda, porque é você que está pagando o preço para salvar ele. Talvez seu filho não está totalmente salvo, porque você está achando que tem que pagar o preço da salvação dele. Aquilo que eu quero repartir é um exercício. Eu quero chamar vocês a um exercício de transformação do entendimento. É algo muito simples. É tão simples quanto uma coisa que você faz o dia todo de modo quase mecânico, sem perceber. E talvez seja uma das coisas, uma das práticas mais relevantes do nosso dia a dia. Então, presta atenção que eu vou introduzir aqui como a gente vai conversar sobre isso. Uma das coisas, uma das práticas mais relevantes da nossa vida é o piscar dos olhos. Uma coisa que você faz de maneira totalmente intuitiva, mecânica, mas que é determinante daquilo que é a sua percepção da vida. Sem o piscar dos olhos, a gente poderia ficar totalmente cego. Então você tem que toda hora descer essa cortina e ainda que seja rápido, né, é o que vai garantindo a sua percepção. Os olhos, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. A palavra de Deus diz que os olhos são a janela da nossa alma. E a palavra de Deus diz, Jesus introduz o assunto lá. Eu até quero aproveitar esse ensejo aqui, porque a gente está num lugar bem a propósito. Bem a propósito, a gente está num alto monte para ter uma perspectiva. Jesus, quando chamou os discípulos, presta atenção nisso aqui. Jesus, quando chamou os discípulos para o alto de um monte, não foi para pregar um sermão. Jesus não subiu no monte e deixou as pessoas embaixo. Jesus chamou os discípulos para uma perspectiva mais elevada, para ter uma conversa. Então, a pedagogia de Jesus não era um lugar alto para pregar uma mensagem. Era uma perspectiva elevada para ter uma conversa. E a gente lentamente foi transformando a forma de ensinar de Jesus na forma cartesiana, dogmática da pregação dos fariseus. Então Jesus não era um pregador de um lugar alto a um povo no lugar baixo. Jesus trazia a conversa para uma perspectiva elevada. A gente erroneamente batizou a conversa mais elevada que Jesus quis ter conosco de sermão. E aquilo lá não está escrito que Jesus subiu no monte para pregar um sermão. Jesus atraiu os discípulos para uma perspectiva mais elevada para ter uma conversa. Porque quando ele sentou com os discípulos, ele começou a ensiná-los. E a ensiná-los numa outra perspectiva. E Jesus está fazendo uma transformação da perspectiva. Ele está dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Agora eu quero trazer uma outra perspectiva, aquilo que vocês já sabem. É isso que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo não vai ungir um pregador para pregar do alto para um povo que está embaixo. O Espírito Santo vai elevar a nossa conversa, para que a gente possa pensar pensamentos mais altos e andar por caminhos mais altos. Então Jesus, tomado pelo Espírito Santo, eleva a conversa. Amém, irmãos? Amém? Traz a conversa para um outro entendimento, tanto é que ele introduz a conversa dele, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Ou seja, ele está trazendo uma outra perspectiva, porque até então a gente entendia o quê? Maldito o pobre. Chorar não pode ser bênção, só pode ser maldição. Ser perseguido não pode ser bênção, só pode ser o quê? Maldição. Mas agora ele está dizendo, não,
Eu estou trazendo uma outra perspectiva, um outro olhar. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, a minha oração constante por vocês, eu estou constantemente orando por vocês, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam reconhecer as riquezas da vossa vocação. Então, muitas vezes, nós estamos tendo a percepção do serviço sem a convicção da riqueza da vocação. É muito comum hoje encontrar cristãos que acham que Deus nos chamou para fazer um serviço de uma coisa que deu errado. Então Deus começou uma coisa, deu errado, não funcionou como Ele queria e agora Ele está convocando um tanto de servos para colocar em ordem aquilo que ficou desorganizado. E não, a vontade eterna de Deus sempre foi trazer seus filhos para essa realidade, para que no enfrentamento dessa realidade, seus filhos fossem formados no conhecimento da substância da qual nós somos feitos. Para que ninguém olhasse a si mesmo pela aparência, ninguém olhasse para si mesmo pela dificuldade que enfrenta, ninguém olhasse para si mesmo pelo problema que tem que ser resolvido como se fosse um empregado para resolver uma coisa. Mas que cada um pudesse ter de si o olhar de um pai que trouxe o seu filho para uma realidade, para que no enfrentamento dessa realidade nós pudéssemos conhecer todas as virtudes das quais nós somos feitos. E não quais os serviços que nós temos para realizar. Então isso é um olhar. Jesus diz, então vocês entenderam tudo de uma determinada maneira até agora, mas agora eu vou trazer para vocês um outro olhar. Porque se os olhos de vocês não forem iluminados, quão profundas serão as suas trevas. Então, se os olhos do nosso entendimento não forem iluminados, mesmo Jesus tendo declarado a nossa libertação, nós vamos continuar pensando como escravos, apesar de não sermos mais escravos. Por isso que Jesus, falando também aos discípulos e falando na igreja, quando Jesus se coloca na congregação, quando Jesus está reunindo aquilo que é o olhar antigo da reunião do templo para o novo olhar da vocação do Filho, Jesus se coloca no meio do olhar antigo para trazer um novo olhar e diz assim, o Espírito de Deus me ungiu. Para quê? Para proclamar liberdade. Então a liberdade está proclamada. Mas também me ungiu para dar vista aos cegos, para iluminar o olhar de vocês, para colocar em liberdade os oprimidos. Então, uma coisa é proclamar liberdade aos cativos, e isso já foi proclamado. Tudo que precisava ser feito pela liberdade de qualquer ser humano nascido ou por nascer, já foi feito. Um único ato de justiça já libertou todos os homens. Não há nada a ser feito em favor da salvação de qualquer ser humano. Não há sacrifício. Nenhum de nós aqui foi chamado a fazer um sacrifício em favor da salvação. Isso seria uma mensagem anticristo, porque ia anular a eficácia daquilo que foi feito uma vez por todas. Ninguém aqui vai derramar uma gota de sangue. E essa conversa de falar assim, eu paguei o preço pela salvação do meu marido, isso é anticristo. Talvez seu marido não está bem salvo ainda, porque é você que está pagando o preço para salvar ele. Talvez seu filho não está totalmente salvo, porque você está achando que tem que pagar o preço da salvação dele. E o ministério da igreja é, tendo sido iluminados, nós agora fazemos o ministério da reconciliação. Então o desafio da igreja é, uma vez que nós temos a convicção de que o que tinha que ser feito pela salvação foi feito, agora nós trabalhamos para que os olhos sejam iluminados, para que as pessoas que já foram declaradas livres
não continuem vivendo oprimidos, como se ainda fossem escravos. Então, todo o trabalho da igreja é para que os olhos sejam iluminados, para que as pessoas sejam conduzidas à liberdade, a liberdade que já foi proclamada, para que eles não vivam mais oprimidos. Então, Paulo diz que nós, como igreja, temos o ministério da reconciliação. Por isso que Jesus está dizendo: eu declaro liberdade, eu dou vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. Então, nosso grande desafio hoje é conduzir as pessoas a uma percepção e um conhecimento de uma liberdade que já foi declarada, mas que elas ainda não estão vivendo, porque elas acham que ainda tem que ser feito mais alguma coisa para que elas possam ser efetivamente livres. E elas não vivem a liberdade que já lhes foi concedida, e aí passam a ser filhos que ainda se comportam como escravos. E isso acontece num piscar de olhos. Porque foi num piscar de olhos que a gente parou de pensar como filho e começou a pensar como escravo. Deus nos criou para um propósito. Deus nos criou para um propósito. E tudo que Deus colocou à nossa volta, na natureza, é para que a gente entendesse a nossa vocação. Então, quando Deus colocou uma árvore produzindo fruto, Ele disse assim: toda vez que você olhar para uma árvore e pegar um fruto, lembra de quem você é. Vou repetir. Toda vez que você olhar para uma árvore produzindo fruto, ela é para lembrar quem você é. Você é alguém que já foi abençoado a partir de uma semente incorruptível para gerar frutos da virtude que já foi plantada em você. Então, eu já abençoei você para frutificar. Então, nesse sentido, quando eu olhasse para a mesa significava a realização do meu propósito. Porque eu era o alimento trazido para a mesa. Amém, amados? Mas num piscar de olhos, a mesa passou a ser a satisfação da minha necessidade. E eu passei a vir para a mesa para comer. Porque o diabo colocou um fruto na nossa frente e disse: olha, esse fruto não representa você. Esse fruto representa o que você precisa. E no dia que você comer ele, você vai se tornar a pessoa que você ainda não é. Foi num piscar de olhos. Num piscar de olhos, eu fechei os olhos para a minha vocação e abri os olhos para a minha necessidade. E a Bíblia diz que naquele momento os olhos dos homens se abriram e eles ficaram cegos. Como é que alguém pode ficar cego abrindo os olhos? Interessante esse jogo de palavras, não é? Os olhos deles foram abertos e eles ficaram cegos. Está vendo como é que é um piscar de olho? Porque eu fecho o olho como quem está sendo iluminado por uma revelação e abro os olhos como quem está sendo motivado por uma necessidade. É num piscar de olhos. E se eu fechar os meus olhos como quem já foi abençoado para cumprir um propósito e abrir os meus olhos como quem ainda precisa fazer alguma coisa para ser abençoado, eu fiquei cego. Então agora eu preciso fechar os olhos para abrir os olhos. Glória a Deus. Amém. Eu preciso morrer como quem fecha os olhos e abrir os olhos como quem ressuscita. Num novo entendimento. Então agora eu vou fechar os olhos como quem morreu na carne e vou abrir os olhos como quem ressuscitou no Espírito. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, isso é só o cenário daquilo que eu quero repartir com vocês. Mas precisa saber que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo falando exatamente da ressurreição. Ele diz assim: se um morreu por todos, então logo todos
Morreram. Então eu quero te dizer uma coisa. A morte de Cristo vai além de nos dar a paz de quem pode morrer. É muito bom ter paz para morrer, mas eu vou te contar um segredo. O melhor mesmo é ter a paz de quem já morreu. Amém? E Deus não quer te dar só a paz de quem pode morrer. O Espírito Santo quer te dar a paz de quem já morreu. Eu quero receber o Espírito daquele que morreu e ressuscitou. Quem quer isso aqui hoje? Amém? Eu não quero ter paz para morrer, como se eu ainda fosse. Eu quero ter a paz de quem já morreu, para abrir os meus olhos para aquilo que é a eternidade da minha vida, para que eu não possa viver a vida na iminência de quem vai morrer, mas eu possa viver a vida na novidade, na percepção e no entendimento de quem já morreu. Porque se eu tiver o entendimento de quem já morreu, eu não vou conhecer mais ninguém segundo a carne. Glória a Deus, amados. Você está querendo ter paz para morrer? Você ainda fica um pouco agarrado nessa vida. Mas se você tiver hoje a paz de quem já morreu, então você vai ver tudo na dimensão daquilo que é a sua vocação eterna, você vai ver a vida num outro caminho. Você não vai olhar para o seu filho como quem quer ter paz para quem sabe ele morrer. Você vai olhar para o seu filho tendo a paz de quem já morreu e ressuscitou, porque você vai ver todo mundo segundo a sua natureza e a sua vocação eterna. Amém, papais e mamães aqui? Amém, esposas e maridos aqui? Olhar para todo mundo tendo a convicção de quem já morreu, não abrir e fechar de olhos. É isso que Paulo está dizendo. Lá em 1 Coríntios ele diz, porque nem todos vão dormir. Amém? Mas seremos todos transformados num piscar de olhos. Aleluia!